Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Leilane, mentora e coordenadora do MAPA e perita criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. E nesse vídeo vamos falar sobre a prova discursiva para o concurso de perito criminal. O que a gente vai falar aqui hoje? O que é a prova discursiva para o concurso de perito? Com que frequência cai? Qual o peso dessa etapa nas provas? Quais tipos de discursiva são cobrados? E como estudar para a prova discursiva de perito? O que é, então, a prova discursiva? É a prova escrita, uma redação dentro do concurso de perito criminal. Elas são, então, questões abertas, pode ser uma ou várias questões. Então, questões que você tem que escrever ali, não é múltipla escolha, não é fechado, né? É só de marcar alternativa. Você tem que escrever a resposta. E normalmente acontece no mesmo dia da prova objetiva, ou no mesmo turno, então dentro do mesmo horário ali, ou podem ser também em turnos diferentes. Então, por exemplo, de manhã a prova objetiva e de tarde a prova escrita, mas é mais comum que elas sejam dentro do mesmo turno mesmo. Então, por exemplo, você tem 5 horas para responder 100 questões fechadas e responder 4 questões abertas. Então, normalmente acontece nesse formato, as duas dentro do mesmo turno. Com que frequência cai? Com uma alta frequência e cada vez maior. Ela está cada vez mais frequente nos editais. Pela análise que a gente fez, então estamos atualizados aqui esse vídeo até junho de 2023, a prova discursiva foi cobrada em 71% dos editais de perito criminal do Brasil. Então é mais que a metade, né? Quase todos os editais cobraram a prova discursiva e o que a gente tem visto é que cada vez mais está sendo cobrado. Então, mesmo um edital que não cobrou no último, pode ser que inclua no próximo, então vale começar a se preparar o quanto antes. E qual é o peso dessa etapa, né? Qual a importância da prova discursiva? Vale muito ponto? Vale pouco? E depende do edital. Só que aqui também a tendência que a gente está observando é que cada vez ela está com um peso maior nos editais, chegando a valer até metade da nota da primeira etapa. Então, embora tenha alguns concursos que, por exemplo, a prova objetiva vale 100 pontos e a discursiva vale 10 pontos. Em vários outros concursos recentes, o que a gente está observando? 50-50. 50% dos pontos da prova objetiva e 50% dos pontos da prova escrita. Ou seja, compõe grande parte da nota, ela é crucial e muda muito a classificação no concurso. Depois que sai o resultado da prova objetiva, tem uma dança das cadeiras ali, o pessoal que vai muito bem e sobe o pessoal que vai muito mal e até é eliminado do concurso. Então, a prova discursiva ela tem sido decisiva dentro da classificação dos concursos de perito criminal por conta desse peso cada vez maior. E quais as discursivas que são cobradas? Então, o pessoal tem bastante curiosidade, né? Mas como que é essa questão? Sobre o que é essa questão? E nas provas de perito criminal, a gente observa que existem só 3 tipos de prova discursiva, que também vai depender ali de cada edital qual está sendo cobrado. Então, nós temos questões do tipo argumentação, que é aquela redação comum, tipo Enem, é de você escrever sobre algum tema contemporâneo. Eu fiz, por exemplo, no concurso do Paraná, foi uma discursiva tipo argumentação para a gente falar sobre o medo. Olha que coisa abstrata, né? Mas temos redações sobre temas da segurança pública, sobre temas relacionados à perícia. É a argumentação clássica ali de colocar introdução, argumentos, conclusão. Então essa é um pouquinho mais fácil de se identificar nos editais. E temos outros 2 tipos bem específicos de concursos da área técnica, que são a questão teórica, o segundo tipo, e o estudo de caso, o terceiro tipo. Esses 2 tipos de discursiva, a questão teórica e o estudo de caso, eles são normalmente sobre conhecimentos específicos da área da graduação ali que está concorrendo ao cargo de perito criminal. Então, por exemplo, pode ter uma discursiva ali de biologia molecular. O que é a técnica da PCR? Quais as etapas da técnica da PCR? Tudo ali para você escrever à mão. E o estudo de caso, ele é um pouquinho parecido ali com a questão teórica, só que ele é contextualizado a um casinho específico. Então, ele pode te dar um caso ali e perguntar quais técnicas da biologia molecular você usaria para resolver essa situação, por exemplo, para atingir o objetivo ali desse perito criminal. Então, a questão teórica e o estudo de caso, eles pegam esses conhecimentos técnicos que você estuda para o concurso de perito e colocam ali numa forma de questão aberta que ou são perguntas diretas sobre isso, então fale sobre tal coisa, fale o que é a farmacocinética, etc. E o estudo de caso ele vai colocar esse conhecimento técnico
dentro de um caso que você vai ter que interpretar e apresentar uma solução para ele, mas também com base nesse conhecimento técnico. E pode parecer um pouco abstrato, né, só falando aqui, mas a gente quer mostrar para vocês como são essas questões teóricas e estudos de caso e argumentação, e a gente monta um e-book gratuito sobre as discursivas do concurso de perito criminal. Nesse e-book você vai ter ali todo o detalhamento de qual estado cobrou qual tipo de discursiva, em qual caiu ou não prova discursiva, qual foi o peso em cada estado, e mais explicações e exemplos do que são cada um desses 3 tipos de discursivas. O link está aqui na descrição, é um e-book gratuito desvendando as discursivas de perito criminal. E como começar a estudar para a prova discursiva, caso você tenha identificado que caia no seu edital. Primeiro, a prova discursiva ela vai vir como uma matéria no seu cronograma. Então, da mesma forma que você coloca ali estudar português, estudar matemática, estudar biologia, você vai colocar estudar discursiva. Ela vai se tornar uma matéria dentro do seu cronograma. Segundo passo, você vai precisar estudar a estrutura da discursiva, os critérios do edital, então a receitinha de como que você vai escrever aquela discursiva. Então, se é uma argumentação, você vai estudar a estrutura da argumentação. Se é um estudo de caso, você vai lá e vai estudar o que eu tenho que escrever no estudo de caso, qual a ordem, quais palavras eu utilizo e assim por diante. E vai olhar no seu edital, né, a questão da pontuação, o que tira ponto, o que zera a redação, tudo isso para nortear o seu estudo da discursiva. E terceiro passo, você vai treinar. Então, aprendeu a receitinha da sua discursiva, você começa a aplicar isso em temas ou que já caíram em provas anteriores de perito, ou temas que você mesmo pode elaborar com base ali no que você identificou que mais cai nas questões. E a gente ensina tudo isso, toda essa questão do planejamento de estudos, a estrutura de cada tipo de discursiva de perito e até como elaborar seus próprios temas no nosso mini curso de discursivas para perito. Então, é um mini curso que vale para qualquer edital. A gente está abrangendo ali os 3 tipos de discursiva e tudo que a gente ensina ali vale para qualquer concurso de perito que tenha prova discursiva. Então, você vai aprender desde o planejamento até a estrutura das discursivas, até execução e aprimoramento. Então, como continuar melhorando, continuar buscando melhores resultados na discursiva, mesmo que você nunca tenha feito uma discursiva de perito antes. Então, também está no link aqui para você conhecer mais o nosso mini curso de discursivas. Mas, em resumo, as etapas são definir como matéria, abrir espaço ali no seu cronograma para estudar para discursivas, saber a estrutura e os critérios do edital, e terceiro passo, efetivamente treinar essa discursiva, mandar para correção, estudar a correção e continuar treinando ali o máximo possível de temas. Então, nós falamos hoje sobre o estudo das discursivas para o concurso de perito criminal. Espero que tenha dado ali uma clareada, né, do que é essa prova, do que é cobrado, como que você vai estudar para essa prova, mas fique tranquilo que não tem nada de absurdo aqui. Então, aprendendo a estrutura, aprendendo a receitinha, onde achar temas, como elaborar seus próprios temas, você vai estar pronto para encarar qualquer concurso de perito que tenha a prova escrita, a prova discursiva, dentre as suas etapas. E pode ter certeza que, se tiver, vai fazer muita diferença na sua classificação. Uma boa nota na discursiva, gente, vai te colocar para cima ali na classificação, porque a gente sabe que tem muita gente que não estuda para essa etapa, não sabe estudar para essa etapa, acaba negligenciando, então muita gente sobe e muita gente cai na prova discursiva. Espero que tenha gostado desse vídeo, que tenha clareado as ideias. Se gostou, deixa seu like aqui e se inscreve no canal caso não tenha se inscrito ainda. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!